Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para todos os que acompanham esse programa, desde aqui de Guarapuava, como também você que me acompanha aí na cidade de Umuarama. A Universal aqui em Guarapuava está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, na cidade de Umuarama, na Avenida Paraná, número 4750. Você é o nosso convidado especial para concluirmos juntos essa semana da decisão. Acompanhe o intervalo que fala sobre isso. Uma injustiça que ainda não foi reparada. Uma luta que parece não ter fim. Uma causa há tanto tempo sem resposta. Talvez você se pergunte: até quando essa situação vai continuar? E quem vai lutar por você? Mas a decisão que você ainda não tomou pode trazer a resposta que você tanto espera. Neste domingo, 19 de julho, o início da Semana da Decisão. 8 dias de clamor por quem precisa de uma definição. Escreva em um papel qual decisão você precisa tomar na sua vida e traga. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Mais endereços: universal.org/localizar. Pastor Antônio, todas as pessoas que querem uma decisão, elas devem tomar a decisão agora. Elas devem se levantar agora. Decisão essa que vai impactar na sua vida e vai trazer o resultado tão esperado. Se você quer se formar em uma faculdade, você deve iniciar, fazer a inscrição, começar as aulas, frequentar a sala de aula ou fazer à distância, como você bem desejar. Mas você não sai do lugar se você não tem um projeto de vida. Se você não é uma pessoa que idealiza algo, que busca, luta, que vai de encontro ao que você quer. O que essa pessoa tem que fazer, pastor Antônio, é agir. Porque já está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Mas Deus, ele conta exatamente com a sua participação. Com certeza, pastor Edilson, é uma decisão que essa pessoa precisa tomar. E nesta sexta-feira, ao meio-dia, você que está nos acompanhando, toma uma decisão. Esteja conosco participando desta reunião, pois uma decisão tomada da sua parte trará para a sua vida resultados extraordinários. Ao meio-dia, nesta corrente poderosa, nós estaremos orando com essa equipe de fé para Deus abençoar a sua vida. E é exatamente isso que nós estaremos a fazer nesta sexta-feira. Serão 33 minutos de poder e você vai acompanhar agora o intervalo que fala dos 500 que viram Jesus. São aqueles que vão dar testemunho. São pessoas que estão junto conosco nessa caminhada. Coloca aqui o tema, por favor, Monte Sião. Até o dia 2 de agosto será o dia em que o Bispo Macedo, o Bispo Renato, demais bispos responsáveis por países estarão ali clamando para que haja o derramamento do Espírito Santo, assim como também o livramento. Vamos acompanhar então o intervalo que fala dessa sexta-feira e também aqueles que viram a Deus. Você verá Deus na sua vida. 2 vezes por ano, ao longo destes 49 anos de Igreja Universal, a Fogueira Santa de Israel tem sido o período de maior entrega. A bênção das bênçãos, que ela receba o teu Espírito. Desça o Espírito do Altíssimo sobre todos os que creem agora. E também dos maiores testemunhos. A cada edição, um lugar, uma inspiração, uma história de fé. Lugares sagrados do passado, que durante toda essa caminhada têm sido locais da manifestação da fé que transforma e do poder de Deus. E desta vez, o Monte Sião, onde Deus prometeu dar livramento ao seu povo, é o lugar apontado pelo Espírito de Deus
para que vidas que anseiam por uma nova chance alcancem verdadeira transformação pela entrega total e completa. Neste mês de julho, participe da Fogueira Santa no Monte Sião, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. E a história dessa pessoa aqui, ela mostra exatamente isso. Mostra que Deus não era visto na vida dela, porque ela não tinha o que contar. A sua vida era uma página em branco. Muitas vezes ela se calou diante dos problemas, das afrontas, mas isso mudou quando ela tomou a decisão de colocar a vida no altar e usar a sua fé. Acompanhe aí o intervalo que fala sobre essa semana da decisão e a história dessa pessoa que agiu a sua fé. Muitos me conhecem como Anjo do Rap. Cheguei a rodar o estado de Minas Gerais, interior, em vários lugares. E eu que cheguei a fazer show até para 50 mil pessoas. Lugar cheio, casa noturna, né? Já fui em programas de televisão. Mesmo com tudo isso, com os holofotes, com pessoas, com tanta, vamos dizer, glamour,
para mim não dava. Eu tinha um vazio imenso, um vazio gigante dentro de mim. Eu era uma criança muito deprimida, não tive contato com a figura paterna, não conhecia o meu pai. Então isso me acarretou muitos conflitos. E eu via na escola crianças da mesma idade que eu chegando com o seu pai, chegando com a mãe. Por que que o coleguinha chega com o papai e com a mamãe e eu tô aqui e não conheço meu pai, não tenho ele nem por fotografia? A angústia era tão grande dentro de mim, o vazio era tremendo dentro de mim, que uma criança de 10 anos já se embriagava com pinga pura. E aquilo intensificava tanto dentro de mim, aquela dor, aquela angústia, que quanto mais doía dentro da minha alma, mais eu buscava por força na captura de coisas para tentar me preencher. Conheci a droga muito cedo. Muito cedo. Com 15 anos eu já tinha experimentado maconha e cocaína. O que eu achava naquele momento era a rua, as amizades, as envolvências com a marginalidade, era o que estava perto. Aquilo que estava perto era o que eu me apegava, porque eu não tinha a quem me apegar. Os lugares que tinha os bailes, os lugares que tinha os eventos, pontos de encontro. O jovem, ele quer ser descolado, ele quer ser aceito. Se eu entendi que a música dessa pessoa, ela para mim faz sentido, então se eu começar a fazer, o que eu estou passando vai fazer sentido para alguém. E foi assim que eu comecei a escrever, compor, comecei a gravar, levar em rádio e começou a dar certo. Ali eu encontrei uma forma, um paliativo para a minha dor. Então por trás de todo holofote, por trás daquela máscara, às vezes sorrindo, mas o sorriso era por quem estava embriagado de álcool. Eu não tinha alegria, não tinha brilho, eu não tinha prazer de viver. Eu estava levando a vida de acordo com o que estava acontecendo. E foi aí que eu comecei a ter vontade, desejos de suicídio. E se alastrou por anos essa situação. E o combustível que me fazia querer buscar mais e mais é poder chegar num show lotado como esse. Aqui foi 50 mil pessoas, muitas pessoas dando atenção para mim, entre aspas, mas ao término de tudo isso, eu me senti o mais miserável do mundo. E um certo dia, eu dentro de casa, uma madrugada, muito louco, travado de cocaína. E quando eu olhei em volta, a casa, o barraco, né, que eu morava, cheio de pessoas, uns deitados no canto do sofá, e eu olhando aquela situação toda. Falei, meu Deus, me ajuda porque eu não estou aguentando mais. Mas isso só em pensamento, porque eu não tinha força para falar com Deus. Eu exprimi pela minha alma a situação que eu estava sentindo, a vida que eu estava levando, a dor na alma era tão grande que em espírito eu clamei por socorro. E no dia seguinte, 2 jovens da FJU bateu na porta de casa. E uma delas falou assim, para que fique provado que é Deus que nos traz aqui, eu vou lançar um desafio para você. Eu vou ficar 1 semana sem voltar aqui na sua casa. Mas você vai ter noites de sono que você nunca teve na sua vida, está determinado. E aquilo ali, nessa semana também você não vai ter vontade de usar nada não. E elas foram embora. Eu não conseguia dormir, eu tinha que me entorpecer ao extremo para apagar, porque dormir eu não tinha sono. E elas voltaram. E aí como que foi? Falei, foi uma semana diferente. Foi uma semana diferente. Deu certo o que você falou, hein? Deu certo o que você falou. Você dormiu bem? Dormi bem. Não usei nada. Então tá bom então. Então fica com Deus. Aí eu, como assim? Você não vai me chamar para ir para a igreja, não? Tá, você já sabe onde que é, o endereço já te falei, né? Nós se encontra lá. E nesse dia que eu cheguei,
nesse dia que eu cheguei, foi numa quarta-feira. Assim que eu cheguei, atravessei as portas da igreja, já de cara a recepção dos jovens, dos obreiros, como se eu fosse um membro da família que eles já estavam aguardando há muitos anos, pessoas que eu nem conhecia. E quando eu olhei em direção ao altar, testificou dentro de mim, Deus falando: que bom que você veio. No domingo eu já peguei tudo que eu tinha, as roupas de maloqueiro, estilo maloca, boné, a barreta, como eu gostava de andar, roupa com identificações de droga, com folha de maconha, com alusão a crime, com tudo que representava aquele maloqueiro, eu coloquei dentro de um saco preto. Antes de começar a reunião no domingo, coloquei em cima do altar. Falei com Deus: meu Deus, aqui está o cristiano que até aqui fez tudo errado, que até aqui sofreu por conta de escolhas erradas, mas o que eu tenho está aqui. Essa aqui é minha vida. A palavra da pregação de quarta e domingo está falando que eu tenho que abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que faz mal. Então, na outra semana eu já tinha me batizado nas águas. E foi justo em cima da fogueira santa. E o pastor falando: se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem a obrigação de priorizar o Espírito Santo. Se você quer permanecer, se você quer ter uma vida completa, o seu pedido tem que ser esse. E eu, com pouco tempo de igreja, eu já falei: é isso mesmo que eu vou fazer. Só que quando eu olhei para mim, para a minha realidade, para a minha situação, eu falei: eu vou sacrificar o quê? Uma miséria, um aperto, um barraco de telha, os móveis quebrados, caindo a pedaço, armário com tijolo. A sensibilidade que Deus proporcionou ali não era o quanto, mas o que eu estava disposto e disponível a fazer. E fui para o altar. Falei com Deus: meu Deus, aqui está o cristiano que até aqui fez tudo errado, que até aqui sofreu por conta de escolhas erradas, mas o que eu tenho está aqui. Essa aqui é minha vida. Eu preciso, acima de qualquer coisa nessa vida, eu preciso do teu Espírito. Aqui eu estou cumprindo o meu voto. Ser comigo. Já desci com a certeza que Deus ia honrar. E na sequência veio o jejum de Daniel do A que dia. E eu em casa, com aquele radinho, eu tinha um radinho pequeno, que eu me sintonizando ali na rádio da igreja. E houve um momento que o bispo disse assim: para ninguém você serve, mas para Deus você tem valor. Abraça aí esse receptor, abraça esse rádio. Quando você abraçar, é o próprio Deus te abraçando. Receba aí agora. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Foi uma coisa tremenda. Uma alegria que eu nunca na minha vida pude provar. Nada. Ali, Deus, ele selou. Ali teve a confirmação. Eu sou contigo. Falei: agora sim, eu encontrei o bem maior. E o interessante de tudo é o seguinte, que 3 meses antes de eu chegar na igreja, era esse cristiano. 3 meses depois, já era o cristiano transformado, liberto, curado, batizado com o Espírito Santo, já com uma outra perspectiva de vida, de mundo, de tudo. Hoje, graças a Deus, né, eu tenho uma família, Deus me deu uma família. Hoje eu sou casado, mulher de Deus, tenho uma filhinha linda de 5 anos. E antes que eu buscava reconhecimento das pessoas, né, devido a uma carreira artística, hoje eu não preciso mais ser reconhecido por homens. Hoje eu sou definido por dentro. Deus me escolheu, Deus já me aceitou e para mim basta. Hoje eu sou completo. Deus, ele não só restitui aquilo que foi perdido, quanto proporciona coisas que essa pessoa
nem possa imaginar o que há de vir, porque o altar não fica devendo. Inclusive, nós vamos estar em todos os horários. Você pode acompanhar no seu vídeo, 7h30, às 10, às 15 horas, às 18 horas e também às 19h30. Em especial ao meio-dia, nessa vigília, em que nós vamos determinar, através de um forte clamor, quando você passar por esse corredor, Deus venha se manifestar na sua vida. Traga o seu pedido, o tempo de milagres não acabou e também eu creio que a resposta que você tanto precisa vai acontecer na sua vida. Você mesmo que me acompanha aí da sua casa, o que você deve fazer agora? Anota aí o seu pedido e traga nesse altar. Quando você trouxer nesse altar o seu pedido, Deus irá se manifestar na sua vida de uma forma grande e poderosa. Se não acontecer nada na sua vida, você nos procura após a reunião. Nós vamos estar ali ao lado do altar quando terminar a vigília do meio-dia. Serão 33 minutos de poder. No momento em que os ponteiros apontarem para o alto, que se unirem, nós vamos iniciar esse clamor. Quando for 15 para 1 da tarde, nós vamos encerrar. Se não acontecer nada na sua vida, você nunca mais pisa os pés aqui. É um desafio que eu faço com você. Não importa a sua religião e nem há quanto tempo você está enfrentando essa luta. Deus vai se manifestar porque o nosso Deus, ele é o Deus de já. Tá certo? Nós vamos acompanhar agora a história de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa e nós voltaremos já realizando uma oração toda especial em seu favor. Meu nome é Alaiane Araújo, eu tenho 30 anos, sou formada em Direito, mas também trabalho em gestão de projetos e durante muito tempo eu fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. Eu vim para a cidade de São Paulo para trabalhar justamente no terceiro setor, em questões sociais, em movimentos que envolvem questão de jovens e educação. E quando eu cheguei, eu fui justamente para esse ambiente de discussões políticas, de liderança negra, e eu ouvia bastante nesses espaços coisas muito negativas da Igreja Universal. Por exemplo, você pode ir para qualquer igreja, menos a Universal, porque lá tem uma intolerância religiosa muito forte. Eles criam a formação dos jovens de forma muito fechada, então você não vai ter liberdade para entender ou criticar a questão política. Porque na Universal, eles meio que denam o pensamento dos jovens. Isso vai te restringir no seu trabalho e também no seu conhecimento. Quando eu ouvi aquilo, eu pensava, deve ser verdade. Porém, todavia, internamente eu vi umas contradições. Do Bispo Macedo eu já ouvi comentários do tipo, é o anticristo, é uma pessoa que não prega a palavra de fato, distorce a verdade. Eu também ouvia falar que dentro da Universal só entrava pessoas que tinham dinheiro. Os pobres, os carentes, necessitados, não. Se você não tivesse recursos financeiros para dar para o bispo, para a igreja, você não seria bem-vinda, bem aceita, não seria inclusa lá dentro. De forma paralela a tudo isso que eu ouvia, na minha vida pessoal, assim, apesar de ser uma liderança negra, apesar de ser uma pessoa gesticulada na política, que entende de leis, mas na minha vida pessoal eu tinha depressão, ataque de pânicos, crise muito forte de ansiedade. Eu tinha tudo, né, de um modo geral falando, né, economicamente falando, de amizade, de influência, mas o conhecimento, as amizades, a inteligência não preenchia esse vazio que tinha dentro de mim. Mesmo sendo uma pessoa que ensinava outros jovens de forma política e de forma intelectual como viver, como se posicionar politicamente e também de forma intelectual, na minha vida havia uma angústia, havia uma insatisfação, a ponto de eu tentar, de fato, tirar a minha vida. Porque eu sabia liderar as outras pessoas, mas dentro de mim havia uma luta que eu estava travando comigo mesma. Um dia eu estava no elevador, estava com crise de ansiedade, pensando em realizar o suicídio, e uma mulher entrou no elevador. Só que eu não sabia que era minha vizinha, porque eu não saía muito de casa. E ela olhou para mim e me fez um convite. Olha, vamos na igreja? Então, eu aceitei o convite e quando eu cheguei na Universal, né,
Eu vi que era Universal, Igreja Universal, porque eu não tinha falado dessa informação. E eu pensei, eu não vou recuar. Mas também tinha dor, né, da depressão, da ansiedade, e essa dor me fez também chegar no altar e entrar no templo, né, na igreja. E quando eu cheguei lá, as fake news que eu tinha ouvido foram quebradas de cara, porque eu, como uma liderança desse movimento, tinha um pastor africano, negro, que me recebeu de forma calorosa. Então já quebrou a fake news da questão racial, da questão dos jovens que não pode estar lá, porque se um pastor, um homem intelectual estava lá também, um homem de Deus, então eu já fiquei assim, poxa, não é tudo isso que falou. E também quando eu olhei ao redor, que eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu vi que não tinha nada de classes, como foram realmente falado para mim, mas sim pessoas que estavam lá buscando ouvir a palavra de Deus, assim como eu buscando ser curadas, porque tinha algum problema. E eu fui tão bem recebida, né? Não apenas pelas pessoas, mas pelo próprio Deus, né? Eu senti uma paz no meu coração quando eu cheguei lá. E eu pensei, eu vou voltar. E aconteceu algo muito interessante, que uma ombreira começou a me acompanhar na leitura da palavra de Deus, nas orações, nos propósitos. Eu comecei a falar da minha vida para ela, contar as minhas dificuldades, e ela foi me dando um conselho, olha, Laila, faz isso aqui, entra dentro do quarto, fecha a porta, ora, busca a palavra, vê a mensagem do bispo Edir Macedo, e aí eu não queria ver, mas aí eu comecei a ver e fui quebrando também esse preconceito, né? Fui entendendo o que é o Espírito Santo, o que é a palavra, fui me envolvendo no grupo dos jovens também, e fui começar a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia o que Deus tinha feito na minha vida, né? Os pensamentos que eu tinha vencido antes de entrar na igreja. E como eu estava me sentindo em paz comigo mesma, e eu ouvi o pastor falando, olha, a verdadeira paz você só vai receber de fato quando você tiver o Espírito Santo. Então, eu peguei essa informação e segurei com todas as minhas forças e falei, então eu vou começar a renunciar minhas vontades, renunciar aquilo que eu acho que eu sei e vou buscar o Espírito Santo. Então, eu fiz um propósito, que não foi o pastor que mandou, foi eu que fiz, de orar de madrugada e buscar sempre o Senhor em jejum. Em abril, no dia 27, nesse propósito que eu fiz com Deus, eu recebi o Espírito Santo. E aí eu senti uma alegria indescritível, uma paz, porque quando você tem o Espírito Santo, você não precisa mais perguntar para as pessoas. Ele te fala qual o caminho que você tem que seguir, o que está na palavra. Hoje, quando eu olho para trás e olho para as fake news que eu ouvia sobre a Igreja Universal, eu vejo ela como uma armadilha para impedir as pessoas de alcançar a palavra de Deus, em especial os jovens, porque como a gente segura muito na nossa inteligência, no nosso conhecimento, e a gente acha que sabe da verdade, muitas vezes, e eu falo isso como uma jovem também, a gente tem um preconceito, e esse preconceito ele nos impede de chegar a Deus, a palavra de Deus. E Deus ele vai tirando as escamas dos teus olhos, você vai vendo o que é verdade, o que não é. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão enfermos, depressivos, oprimidos, pensando em acabar com a sua vida. Seja qual for a dor que essa pessoa esteja a enfrentar, que o Senhor vá de encontro a ela. E através desse programa, desse que me assiste pelas redes sociais, aonde chega esse sinal, meu Pai? Aonde chega essa cobertura espiritual? Aqui em Guarapuava, na cidade de Umuarama, esse que nos acompanha através do celular, essa pessoa que gravou essa oração, assim como essa oração penetra nos ouvidos, que seja o Senhor, o teu Espírito, a penetrar na vida dessa pessoa e livrar a sua alma desse tormento e livrar a sua alma de todo o mal. Consagra esta água, no momento que ela beber, que seja em seu organismo como santo remédio. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba desta água e sejam abençoados em nome de Jesus. E para você que ainda não se atualizou, domingo, dia 9 de agosto,
o nosso próximo evento, o Unisocial. Agora o bairro escolhido foi a Vila Concórdia, aqui em Guarapuava. Fique com essas imagens, que Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo encontro. No dia 9 de agosto, especialmente às 15 horas da tarde.